Hoje nós vamos mostrar para vocês como que a gente conseguiu fazer esse Cyndaquil apenas com uma semana de impressora 3D, apenas com pintura. Se quiser saber mais, fica até o final do vídeo. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laís. Meu nome é Thiago. Hoje a gente está aqui para falar para vocês todo o processo de preparação de pintura para as peças em PLA. Recentemente a gente adquiriu uma Bambu Lab A1 mini, né? A gente acabou comprando apenas um filamento da cor branco dental. Mesmo ela vindo com a MS, a gente preferiu comprar apenas um filamento para testar, ver como é que funciona. Acabou que deu bastante certo, recebemos algumas encomendas e a gente acabou fazendo algumas miniaturas. Com isso, como a gente só tinha um filamento, a gente teve que aprender, né, com erros e com acertos, é claro, todo o processo e preparação de pintura. O Thiago, na adolescência dele, ele fez pintura em tela, curso de desenho. Então, ele tem mais noção dessa parte do que eu. E ele vai explicar para vocês todo o processo e preparação que a gente fez com as peças. Então, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Eu queria começar com uma peça que a gente foi recém-impressa. Esse aqui é um Squirtle, né? Como que a Laís falou, a gente só tinha da cor branca. A impressão tem um excelente acabamento, tá? Ele fica a desejar algumas partes, né? Acho que ele faz a estrutura, aquela árvore, o suporte, né, dela. Então, o que eu faço? Antes de passar o Prime, né, que tem o processo do Prime, eu costumo lixar. Eu gosto de uma lixa um pouco mais grossa, tá? Essa aqui é uma lixa comum, é um pouquinho mais grossa, para lixar a parte mais grosseira, né, da peça. Depois eu passo uma lixa d'água, né, a 200 primeiro, depois eu passo a 400, para ficar um acabamentozinho melhor, mais bonito, né? Como vocês podem ver, não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês aqui na câmera, não vai dar para ver muito com essa claridade, mas aqui embaixo, onde que fica a árvore, os suportezinhos, né? O suporte, né? Ele fica um pouquinho grosseiro. Depois que eu faço esse processo da lixa e tal, para dar um acabamentozinho melhor na peça, a gente passa o Prime. Deixa eu pegar um aqui de exemplo. Por exemplo, isso aqui eu não vou lembrar, tá, gente? Eu sei que é o Charizard, não comprei mais Pokémon. Mega Charizard. É uma das evoluções da Mega do Charizard, é uma delas só. Né? Como vocês podem ver. O acabamento fica muito bom. Aqui, ó, fica um pouquinho grosseiro onde ficava a parte do suporte. Mas eu lixei e depois eu passei o Prime para poder fazer a pintura, né? Como mostrei, né, o Charizard que a gente montou. Aqui eu tenho um Gengar, né? Eu quis fazer ele texturizado, como se fosse meio bordado, sabe? Com efeito ficou muito bacana. O acabamento dele também ficou muito bom. Aqui eu tenho uns outros também. A mini é a P.E.K.K.A, né, no caso do quem joga aí Clash of Clans ou Clash Royale sabe qual é esse personagem aqui. Ficou também muito bem detalhado. E a gente ainda tem também algumas outras peças aqui. A Laís, ela consegue falar o que é o... Sim. O primer nada mais é, nada menos. O primer é um preparador de superfície. Toda superfície que vai ter pintura é indicado colocar o primer, né? Porque ele vai proteger a peça. Tem primers anticorrosivo na linha industrial, mas para essas peças a gente está usando esse daqui de uso geral, da Tec Bond, né? Ele vem da cor cinza em spray, aconselho a passar em um lugar arejado, né? Porque ele tem um cheiro de solvente muito forte, mas também o que a gente encomendou, né? É o da Acrylex branco, né? O primer branco, ele é a base d'água, né? Então eu acho que ele fica melhor para algumas peças, principalmente que vai ficar com cores claras, como amarelo, sim, como bege, porque aí você tem que passar muitas demãos da tinta em cima do primer para ele ficar com a cor legal. Então, gente, que a gente falou agora do Prime, né? Realmente, o Prime cinza, eu notei que ele tem uma velocidade muito boa com cores escuras. Preto, né? Claro, só que por exemplo, tem um verde ali que é um pouco mais escuro, que ele pegou muito legal. Eu tenho uma outra peça que eu pintei de azul, que também ficou muito bom esse Prime.
esse cinza aqui, mas ele com peças mais claras eu sinto mais dificuldade, tem que dar muito acabamento na peça, e acaba se gastando muita tinta, você perde tempo, né, pra tinta secar, aí passa mais uma demão e tal. Eu tô fazendo um Rubix de Alola, ele é basicamente branco, né, fica meio ruim de ver aqui por causa da iluminação, né, ele reflete muita luz, mas que eu tive que dar muito acabamento de branco nele para eu conseguir o resultado que eu queria, né? E acaba se perde tempo, você trabalho e Perde tal, material. perde muito material. Uma outra coisa que ficou bom, né, que eu tô pintando, para aqueles que acompanham o Pokémon, sabe qual que é a Pokébola Kickball, né? Que é aquela Pokébola azul, que tem tipo um X amarelo nela. Ela já ficou com acabamento bom pela pintura, ficou muito boa, né? Ela é dividida, né? A gente imprimiu ele em várias peças. Aqui dentro tá o Prime, né? Onde não vai precisar de pintura, eu não pintei, né? Só passei o Prime só. Aqui eu tenho algumas peças dela que ainda tá secando. Tá secando o Eu não amarelo, quero ali tá mexer, né? secando. O amarelo. Tem o preto, né? Que eu te falei. O preto fica com acabamento muito bom da peça. Então, o que nós usamos para fazer esse processo de pintura? Além do primer, a gente comprou tintas acrílicas, né? Como a gente mora na região metropolitana aqui de Curitiba, a gente acabou indo numa loja de artesanato e a gente comprou da marca própria dela. Mas caso você não encontre na sua região, você pode comprar da Acrylex. A Acrylex é o que a maioria, se você for pesquisar na internet, o pessoal vai indicar dela, né? O melhor custo-benefício. Mas a linha da Acrylex tem a linha PVA, tem a linha artesanato e tem a linha acrílica. A acrílica é da tampa verde. As embalagens são super parecidas, mas a linha acrílica, que é o indicado para pintura nos filamentos PLA, é a tinta acrílica. Como a Laís falou das tintas acrílicas que a gente tem usado, seriam essas aqui, ó. É da Yara, tá? Eles têm uma loja própria aqui em Curitiba. Eu acredito que aqui não falo, né? Mas não é da cor brilhante, é da cor fosca mesmo, que eu tenho usado. Eu gostei, tá? A qualidade deles é muito boa. A gente não está sendo patrocinado por eles, tá, gente? Aqui a gente comprou mesmo por aqui que a gente encontrou. Aqui, eu particularmente eu não gostei muito do amarelo, achei o amarelo meio aguado, meio fraco, tá? Mas, por exemplo, esse verde deles é o verde jade. Eu gostei, o verde muito bom, acabamento bom. Eu usei também vermelho, branco, preto. Todas as outras cores foram muito boas, tá? Eu senti que quanto mais quente fosse a cor, um pouco mais aguada que ela era. O que eu usei para pintar, tá, gente? Eu comprei só alguns pincéis a princípio, tá? Eu comprei esse daqui, da Dayara também, modelo 200/8, tá? Não é muito grosso, aquilo que eu estou usando peças pequenas, né? Não estou pintando coisas muito grandes. Peguei esse outro aqui meio que intermediário, né? Ele tem tipo uma quininha aqui, eu esqueci o nome que fala, nesse pincel aqui que a moça me apresentou. Aqui a gente não tem o nome dele, mas ele tem um nome próprio, tá? E eu peguei esse bem fininho aqui para fazer os traços mais finos que eu precisei de fazer. Uma outra coisa que a gente comprou também foi essas canetinhas aqui, ó, da Acrylic, tá? A gente comprou essas canetinhas aqui, a gente comprou de 48 cores. Eu tentei pintar o Vulpix a princípio com elas, que eu achei que ia ser melhor, mas com um pouco mais fraca. Olha, particularmente eu não gostei muito do acabamento, tá, que eu tive nas peças. Eu vou tentar fazer alguns traços um pouco mais finos, sabe, para ver como que vai ficar o resultado. A gente vai testar ele uma próxima vez, tá? É, Agora, depois da pintura, uma outra coisa também que a gente comprou também para ajudar a tirar os suportezinhos, né, que eu não mostrei, são os alicatezinhos. A gente comprou esse bem pequenininho aqui e ele veio com uma pinça também para ficar melhor de tirar, né, as peças. E o que eu estou usando também, dependendo da peça, são os meus alicates próprios de ferramenta, né, que eu tenho um alicate de bico e um alicate meu de corte próprio. Mas o suporte ele sai na mão, tá? A maioria sai na mão.
Só que eu fico com medo quando que é uma peça um pouco mais fina de quebrar. Com medo de quebrar, quando vai tirando assim, Se ele vai tirando, a peça dá fica um medo, pouquinho dá mais medo. mole, fica com medo dela quebrar. Tá? Vamos lá agora. E o que a gente usa também para colagem é a cola de artesanato. Colagem, No momento verdade. a gente comprou essa aqui, né? Essa aqui de artesanato, né? No Sindacuil ela colou bem, mas o pessoal usa o KFS, que é um spray, com a cola 200 também, da Tech Bond. Você consegue encontrar a gente vai comprar ela agora, virando mês, a gente vai comprar para testar também, porque quanto mais praticidade, melhor, gente. Melhor. Tá? Aí, vamos agora na peça acabada. E essa belezinha, nossa, né? Esse ficou muito bonito, tá, gente? Eu não cheguei a ficar tão bonitinho assim da Quill. Olha como que ele ficou depois de pronto. Tá, o fogo nas costas dele. Esse aqui a gente imprimiu em partes, tá? Ele foi dividido em 4 partes. A gente imprimiu a parte de baixo, a parte de cima, né? E aqui o foguinho foi em 2 partes. O que facilitou, tá? Na hora de pintar. Facilitou bastante. A gente pode ver, ele não tá tão fosco assim. Tá? O porquê que ele não ficou tão fosco? A gente usou... Não, não é esse, não, acho que é o outro. É isso? Isso, o verniz em spray brilhante, né? O pessoal, como a pintura é fosca, o pessoal tinha falado, tem que pintar também com spray fosco e tal. A gente não encontrou aqui na loja de material de construção perto da nossa casa. Na realidade, eu pedi fosca, a menina me deu brilhante. E é muito caro. Então, a gente fez o teste, até também para não perder o produto, né? Usando ele, né? Vai colocando ali de longe, o Thiago fez com bastante cuidado. E deu super certo. Eu achei que ficou muito bonito, né? Gostei também. E aí depende da mão, da sua mão lá, quando você for colocar o spray, né? Pra ficar. Mas ele é muito bom também, da Tech Bond, tá? Então é isso, gente. Nos próximos vídeos a gente vai tentar. Agora virando mês, a gente vai comprar o aerógrafo. Sim. Eu ia querer falar sobre isso, porque com o pincel, né, a gente vai pegando com o pincel e vai ficando com as marquinhas, né, do pincel, até que a gente consiga terminar, né, de pintar ele e a gente vê o resultado final da peça. Mas eu não tenho, eu tenho um costume de usar aerógrafo, né, que eu trabalhei em empresa, né, eu era mecânico, e eu usava aerógrafo para pintar peça. Eu sinto que ele tem um acabamento melhor do que o pincel, né, e até que facilita, às vezes, para pintar algumas peças fica melhor. Virando o mês agora, a gente vai investir, né, no aerógrafo para poder ver o resultado, né, ver como vai ser o acabamento da peça, o que a gente vai gostar mais, se vai ser pincel, vai ser aerógrafo, e assim a gente vai testando, vai errando e vamos acertando, né? E vamos passando aqui para vocês também, né? Nessas próximas peças que a gente está fazendo aqui, a gente vai colocando em shorts. E se você quiser, veja lá, salva, curte, compartilha. Acompanhe nossos canais. Eu não sei muito dizer, mas a gente vai aprendendo, tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Tchau. Gente, brigadão. Tchau, tchau. Tchau.